de chuva, que eram consideradas os carros de Javé, ou possivelmente as águas acima do firmamento, considerados símbolos de poderes do caos. Versículo 5, Líbano. Versículo NBD. Versículo 6, Sirion, o nome fenício do monte Hermon. Deuteronômios 3:9. Versículo 9, na parte A do versículo, a NVI traz uma emenda muito provável e que forma um bom paralelo com a parte B. No seu templo, vê comentário de 11:4. Confira Miqueias 1:2. Isso nos leva novamente ao versículo 1. Versículo 10, dilúvio hebraico Mabul é usado em outros textos do Antigo Testamento somente acerca da inundação do templo de Noé, Gênesis 7-8. E nesse caso podemos traduzir: Javé se sentou sobre ou diante do dilúvio e Javé está sentado. Além disso, a referência pode ser as águas do versículo 3. Versículo 11, os verbos podem ser traduzidos como afirmações no futuro. Javé vai, paz, hebraico shalom, um termo abrangente, cujo significado básico da completude e harmonia se expande para incluir bem-estar, saúde, prosperidade, além de paz. Salmo 30, a tristeza é transformada em alegria. Um salmo individual de gratidão de alguém que se recuperou de uma enfermidade séria. Salmo 116, Isaías 38, 9 e 20. Provavelmente foi escrito para acompanhar um sacrifício de gratidão. O salmista primeiramente louva Javé por libertá-lo da morte e curá-lo em resposta às suas orações em seguida. Ele exorta o povo de Deus a louvá-lo por sua misericórdia e graça duradouras que são bem maiores e mais extensas que qualquer ira de curta duração. Nos versículos 6-12, ele dá o seu testemunho dirigido a Deus, mas que também tem o propósito de instruir os que temem a Deus. O seu sofrimento lhe ensinou lições importantes no seu sucesso, afluência e saúde. Ele havia começado a tomar essas coisas como certas, mas Deus permitiu que problemas aparecessem na sua vida. E ele de repente começou a perceber sua necessidade constante do favor e da proteção de Deus. A resposta à sua oração causou uma inversão dramática da sua situação. E o convenceu de que o louvor a Deus deve ser sua preocupação principal e constante. O título, literalmente um salmo, cântico da consagração da casa de Davi, parece conter um acréscimo posterior que sugere que esse salmo foi usado pela congregação na ocasião e posteriormente na celebração da consagração da consagração do segundo templo, Esdras 6:16, após o exílio babilônico. Além disso, talvez seja uma referência à purificação e rededicação do templo na época de Judas Macabeu. 1 Macabeus 4:42-66. Confira 164 a.C., após sua profanação realizada por Antíoco Epifânio. De acordo com o Talmud, o salmo foi usado na festa da dedicação, hebraico Hanukkah, que celebrava os eventos de 164 a.C. Título 5, introdução 3, versículo 1. Tu me reergueste do buraco como um balde de um poço. Versículo 3. No Antigo Testamento, a morte é vista como uma força desintegradora que uma pessoa doente experimentou, e o Sheol como a esfera em que ela entra enquanto ainda está viva. A cura, portanto, é a reintegração à vida. Isaías 38:16. O hebraico diz: tirar-te a minha alma. Ver comentário de 3:2, sepultura. Ver comentário de 6:5, cova, no hebraico bor. Ver comentário de 28:1.
Versículo 4, fiéis, melhor do que santos. NV hebraico, Hazidim, vê comentário de 4.3. O seu santo nome, literalmente, a lembrança da sua santidade. 97.12. Confira 135.13 e Êxodos 3.15. Versículo 7. Deste-me firmeza e estabilidade. Hebraico, firmar-te a minha montanha. Nos lábios do rei, isso poderia ser uma referência a Sião, símbolo da sua estabilidade. 1 Reis 15.9. Escondeste a tua face. Vê comentário de 3.1. Versículo 9. Vantagem nem para Deus, pois perde um adorador fiel. Nem para o salmista, pois não há esperança de salvação no Sheol. Cova, hebraico, Sahat. Vê comentário de 16.10. Fidelidade, hebraico, Emet. Vê comentário de 25.5. Versículo 11. Dança, um meio de expressar adoração. Veste de lamento, símbolo de penitência e pranto. Pano de saco no NBD. Versículo 12. Meu coração. Hebraico, Kabot. Vê comentário 16.9. Salmo 31. Oração em tempos de aflição. Esse lamento individual que destaca a gratidão tem 3 seções. A primeira, versículo 1 a 8, expressa a oração confiante de um homem perseguido pelos seus inimigos. Versículo 4 a 8, isso se encaixa na experiência de Davi. 1 Samuel 23, 15 e 29. A segunda, versículos 9 a 18, aparentemente é o lamento de alguém sofrendo de uma doença séria, abandonado por seus amigos, talvez porque creem que Deus o abandonou. Confira Jó, perseguindo e acusando falsamente. Versículo 20, por seus inimigos. Salmo 6. Essa seção encontra eco na experiência de Jeremias. Referências a seguir. A terceira seção expressa o louvor do salmista, seja depois de a libertação ter se tornado realidade, seja na expectativa confiante de que vai ocorrer. Vê comentário do Salmo 6. Alguns estudiosos sugerem que 2 salmos foram combinados aqui, visto que os problemas parecem distintos nas 2 partes. Pode ser, no entanto, que a segunda parte forneça um relato mais detalhado da aflição ou um estágio posterior dela. O versículo 23 sugere que o salmo, ou somente a parte da ação de graças, era recitado em público no santuário, mas não está claro se a essa altura o problema já havia passado ou ainda existia. O versículo 1, aqui é título de introdução, a Septuaginta acrescenta numa época de grande medo. Versículo 1, que eu seja humilhado. Vê comentário de 25.2, pela tua justiça. Vê comentário de 5.8. 2.3, rocha, fortaleza. Vê comentário de 18.2. Versículo 3, por amor do teu nome. Vê comentário de 23.3. Versículo 4, armadilha. Confira 9.15 e 25.15. Versículo 5, espírito. Eu confio a minha vida para que seja preservada. A primeira parte desse versículo, com o acréscimo de Pai, foram as últimas palavras faladas por Jesus na cruz. Lucas 23:46, ou porque ele tinha em mente o salmo todo, ou porque era a oração que todo menino judeu fazia antes de dormir. Resgata-me, no hebraico padá, vê comentário de 49:7. O perfeito do verbo no hebraico, ou a referência à libertação no passado, ou um perfeito de certeza, tu me resgatarás, vê comentário de 20.6. Deus da verdade, vê comentário de 25.5. O significado aqui provavelmente é o verdadeiro Deus, 2 Crônicas 15.3. Em contraste com os ídolos, vê comentário do versículo do versículo 6. Versículo 6, confira Jonas 2.8, odeio é possível. Mas a tradução por tu detestas, BJ, forma um contraste melhor com o versículo 6b. Ídolos inúteis, vaidade vazio e deuses falsos
que geram falsas esperanças. Jeremias 8,19, versículo 7. Amor. Ver comentário de 5,7, versículo 8. Lugar espaçoso, nota de rodapé da NVI, comentário de 18,19. Versículo 9. O sofrimento pode ser o resultado da maldade dos inimigos. Ver 11,13. E não de doença à vista, o vigor e o apetite, literalmente os olhos, a garganta e o ventre, vigor no hebraico, alma. Ver comentário de 3,2, apetite, literalmente barriga. Versículo 10, angústia. A NVI segue as versões porque não há outra indicação de que o salmista esteja sofrendo em virtude de seus pecados. Nota de rodapé da NVI, culpa. Ossos, ver comentário de 6,2. Versículo 11, motivo de ultraje. Outras sugestões para fugir do estranho extremamente do texto massorético incluem uma calamidade, Provérbios 1, 26, 27, e um fardo, versículo 12, versículo 15, futuro, meus tempos, possivelmente destino, ou toda a minha vida. Versículo 16, faze o teu rosto resplandecer, sorrir, Provérbios 16, 15, ver comentário de 4, 6. Isso seria um contraste com o versículo 11, servo, ver comentário de 27, 9. Amor leal, ver comentário de 5, 7. Versículo 17, Sheol, ver comentário de 6, 5. Versículo 18, justos, ver comentário de Salmo. Versículo 19, temem, ver comentário de 25, 12. Versículo 20, intrigas, possivelmente calúnias da Ruth. Línguas acusadoras, acusação deles. Versículo 21, bendito, literalmente abençoado. Ver comentário de 26, 12. Eu estava numa cidade cercada, Jeremias 1, 18. 15, 20, versículo 22, 1 Samuel 23, 16. Versículo 23, amém. Ver comentário de 26, 8, santos. Melhor seria fiéis, no hebraico Hasidim. Ver comentário de 4:3, arrogantes. Ver comentário de Provérbios de 16, 18. Versículo 24, sejam fortes, esperem. Ver comentário de 27, 14. Salmo 32, o testemunho de um pecador perdoado. O segundo dos salmos de penitência, ver comentário do Salmo 6, na verdade é um salmo de gratidão, no entanto é baseado em uma experiência de arrependimento. O salmista tinha sofrido em virtude do seu pecado não confessado. Salmo 38, mas a certa altura atingiu o momento da confissão, 2 Samuel 12, 1 e 13, a 13. E experimentou a certeza do perdão divino. Por consequência disso, ele estava agora na posição de ensinar os outros o caminho da bênção. Salmo 1. O salmo provavelmente era usado na adoração no templo, quando o pecador restaurado oferecia o seu cântico de gratidão na presença dos seus irmãos adoradores. Confira 22, 22. Talvez fosse acompanhado de uma oferta pelo pecado, Levíticos 4, 27 e 5, 19. No livro de orações, esse salmo foi designado para a quarta-feira de cinzas. O poema pode ser dividido em 5 seções. Como dizer vamos adotar um doguinho sem dizer vamos adotar um doguinho? Manda um TikTok. A gente se fala no TikTok. No livro de orações, este salmo foi designado para a quarta-feira de cinzas. O poema pode ser dividido em 5 seções. O versículo 1, 2. Os versículos 1, 2 expressam o alívio e a alegria da pessoa que se reconciliou com Deus. 3 substantivos. O poema pode ser dividido em 5 seções. O versículo 1, 2
expressam o alívio e a alegria da pessoa que se reconciliou com Deus. 3 substantivos hebraicos são usados para denotar pecado e 3 verbos para descrever a forma de Deus tratar o pecado. A rebeldia do salmista contra a autoridade divina foi tirada e carregada como um fardo que se tira. Seu fracasso em obedecer à lei de Deus foi apagado da vista do juiz divino. Sua transgressão ou seu desvio do caminho reto já não é levado em conta, a dívida foi cancelada. Não há auto-engano, porque ele foi honesto consigo mesmo e com o seu pecado. Os versículos 3 a 5 descrevem primeiramente os efeitos dos pecados não confessados. Os versículos 3 e 4 podem referir-se a sofrimento físico ou a dor do peso da consciência, e depois o resultado de uma confissão aberta e completa. Nos versículos 6 e 7, o autor apresenta a lógica da sua experiência expressa como conselho para qualquer pessoa do povo de Deus, com qualquer tipo de problema. A aflição pode bem ser considerada um indicador de pecado. Nesse caso, a oração de libertação precisa ser também uma oração de arrependimento. Os versículos 8 e 9 poderiam ser as palavras do próprio salmista no seu papel de mestre do seu povo. No entanto, mais provavelmente, tem a intenção de ser um oráculo divino, que o salmista recebeu quando pediu perdão. Ver comentário de 12:5. O homem é como um animal insensível quando se nega a usar sua mente para compreender a vontade de Deus e para obedecê-la espontaneamente. Finalmente, nos versículos 11 e 12, o salmista resume sua lição em uma antítese proverbial e conclama o povo de Deus a fazer ecoar no santuário seu cântico de louvor. Versículo 1:2, como é feliz, vê comentário 1:1, transgressões, hebraico pesha, literalmente rebelião, desobediência, perdoadas, que é nazar, literalmente tirar, carregar pecados. Eta'á, literalmente no verbo errar o alvo, apagados, casar, literalmente cobrir, ocultar. Neemias 4:5 não atribui no hebraico a azab, literalmente pensar, considerar culpa ou iniquidade. Iniquidade no hebraico é avon, literalmente do verbo torcer ou desviar-se, em quem, no hebraico, em cujo espírito a Septuaginta traz em cuja boca. Versículo 3, o meu corpo, hebraico e maioria das versões, os meus ossos, vê comentário de 6:3. Versículo 4, minhas forças foram esgotando, literalmente minha umidade. Naneb, seiva, vitalidade. Foi mudada, pausa, selar. Versículo 5, não encobre, ninguém deve encobrir seu pecado. Deus não pode cobrir o pecado do homem se este não descobrir. Confira Jó 1:33, Provérbios 28:13. A culpa é literalmente iniquidade, como no versículo 2, do meu pecado, uma expressão incomum, penalidade. Confira BJ, e tu absolveste a minha iniquidade, perdoaste o meu pecado. Versículo 6, os que são fiéis, vê comentário de 4:3, enquanto podes ser encontrado. Assim, o texto massorético 69:13, Isaías 55:6, versículo 8, eu o instruirei, melhor seria eu o instruirei e os meus olhos estarão sobre você. Versículo 9, mas precisam ser controlados. O hebraico, literalmente, os seus ornamentos precisam ser seguros. É obscuro, mas o sentido geral está claro. A NTLH diz que precisam ser guiados, caso contrário, não, melhor seria, então, nada pode se aproximar de você, possivelmente deslocado no final do versículo 7. Versículo 10, bondade, vê comentário de 5:7. Versículo 11, justos, vê comentário do Salmo 1. Salmo 33. Louvor à providência de Deus.
um hino congregacional de louvor descritivo, que talvez tenha sido composto para a grande festa de outono ou ano novo, que provavelmente incluía uma celebração de renovação da criação e da aliança. Introdução 2. Esse é um dos poucos salmos, confira Salmos 1, 2 e 10, no livro 1, que não é atribuído a Davi. No texto massorético, a Septuaginta acrescenta de Davi. Não há evidência de que os 22 versículos tinham o propósito de corresponder às 22 letras do alfabeto hebraico. Salmos 34. Os versículos iniciais exortam os adoradores a usar todos os meios que tiverem à sua disposição para louvar a Deus. O hino propriamente dito dá as razões para essa alegria. Os propósitos de Javé são totalmente confiáveis e sempre voltados para o bem. Westermann considera os versículos 6 e 19 um desenvolvimento dessa afirmação dupla. Javé não é somente o Criador onipotente, cujo poder ativo é manifesto na sua palavra. Ele também é o Senhor da história, cujos propósitos estão acima dos planos humanos e cuja providência onisciente torna os esquemas e os recursos terrenos ineficazes e supérfluos. O Salmo conclui com uma declaração de confiança em Javé como o protetor do seu povo e com uma oração para que sua graça seja uma experiência permanente no futuro. Versículo 1. Cantem de alegria ou exultai. Na Bíblia Ara, regozijai-vos, ARC. Confira 32, 7 e 11. Justos, retos, as características ideais de um adorador de Javé. Salmo 15, 24, fica bem. Confira 147, 1. Versículo 2, harpa, lira. 2 exemplos dos muitos instrumentos disponíveis para uso na adoração pública. Música e instrumentos musicais. Versículo 3, nova canção, composta especialmente para a ocasião ou celebrando os sempre novos atos de Deus. Versículo 4, a palavra do Senhor, a expressão de sua vontade e o meio pelo qual ele efetua seus propósitos tanto na criação quanto na história. Confira Isaías 55, 10. Versículo 5, ama, gosta de realizar e apoiar atos corretos e justos. 99,4, Jeremias 9,24, justiça no hebraico sedaká, é conformidade com um padrão, não importa se social ou divino. Quando é atribuído a Deus, significa ou a sua equidade ou coerência moral, ou as suas ações para manter ou gerar relacionamentos corretos. Pode, portanto, acarretar libertação, vindicação e vitória para o seu povo, retribuição e castigo para os maus. Retidão no hebraico mishpat, com frequência significa a decisão tomada por um juiz ou práticas que se tornam comuns por hábito ou decisões judiciais. Quando se usa a palavra acerca de Deus, ela tem uma abrangência de significados semelhante à da palavra justiça e as duas podem, portanto, ser usadas como sinônimos. Ver também comentário de 1.5, bondade, ver comentário de 5.7. A lealdade da aliança de Javé para com Israel é ampliada para incluir o mundo todo. Aí estão os textos de referência. Versículo 6, corpos celestes, sol, lua e estrelas. Isaías 40, 26, 45, 12. Sopro de tua boca, um sinônimo de palavra. Versículo 7. Esse versículo pode ser uma referência a algumas às águas acima do firmamento. Gênesis 1:7, consideradas em linguagem poética um oceano ou uma separação entre águas e a terra seca. Alguns eruditos consideram a referência ao domínio de Javé sobre o mar primordial uma alusão à vitória dele sobre as forças do caos. Num só lugar, o texto massorético traz como um monte, Êxodos 15:8. A NV segue as versões antigas, usando as mesmas consoantes, mas com vogais diferentes. Em cântaros, confira a nota de rodapé da BJ como no odre. Da Hult sugere em uma jarra, Jó 38, 22 e 37.
Reservatórios, confiram 357. Jó 38, 22. Versículo 8, tema, vê comentário de 25, 12. Versículo 9, ele enfático falou, confira Gênesis 1, e tudo se fez, literalmente, e foi, confira Gênesis 1, 7, 9, etc. E tudo surgiu. No hebraico, estava em pé, a ideia é de estar firmemente estabelecido. Isaías 48, 13. Versículo 11, propósitos, mesma palavra, olha só, então estava em pé aqui, né? Quer dizer isso aqui, ó. Estava em pé. A ideia é estar firmemente estabelecido. E ele te dá a referência ainda de Isaías 48, 13. De Isaías 48, 13. Versículo 11, propósitos. Mesma palavra hebraica traduzida por planos. Versículo 12, como é feliz. Ver comentário de 1.1. Versículo 5, que forma somente o Criador é capaz de ler. Somente o Criador é capaz de ler os pensamentos dos homens, porque ele formou. Gênesis 2:7. A mente do homem, coração. Vê comentário 17:3. Versículo 17, cavalo representando carros ou poder militar. Confira 20.7. Isaías 31:1. Versículo 18, o Senhor protege, no hebraico, os olhos do Senhor, um cuidado providencial. Êxodo 5:5, Jó 36:7, Salmos 32:8, 34:15, temem. Ver comentário de 25:12, amor. Ver comentário de 5:7. Versículo 19, morte, fome causadas pela guerra, por epidemias, estiagens, etc. Versículo 20, esperança, que inclui confiança e obediência. Confira 106:13. Auxílio e proteção ou o nosso escudo protetor. Deuteronômio 33:29, Salmo 115, 9-11, ver comentário de 3:3, versículo 21, santo nome, ver comentário de 20.1, teu amor, ver comentário de 5.7, como ou visto que. É isso aí.